Hoje é 22 de maio de 2019. É cedo ainda. O escriba ainda não se paramentou, paletó, gravata. Tem a marca branca no pescoço dessa echarpe comprida que os homens sérios põem no meio do peito para o enfrentamento dos desafios da vida. Então, o escriba aparece assim, ainda em roupa esporte, e tinha um pouco de vergonha de não estar absolutamente preparado para aparecer publicamente, mas daí viu uma imagem do juiz Bretas, lá do Rio de Janeiro, substituto de Moro, saindo da academia, ou na academia, com o dístico nas costas, Bretas, qualquer coisa parecida. Esse escriba se lembra defeituosamente, se não for perfeita a imagem na consciência, que o desculpem, mas se o juiz Bretas pode aparecer saindo da academia, depois de fazer musculação, este escriba pode aparecer também sem gravata antes de se paramentar para o enfrentamento do foro federal, com certeza, que não é mais importante, mas é diferente e diz com os desafios do tempo presente. Hoje, nós temos pouca oportunidade de examinar os matutinos. Então, mesmo que o Estadão possa ter algum ciúme, o escriba só olha a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 22 de maio de 2019. Aparece o presidente da República aqui na página A8, ao lado de Nossa Senhora. Uma imagem em gesso, quem sabe? Cerimônia religiosa de consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria, no Planalto. O presidente é evangélico. O escriba tem um conceito religioso meio deformado ou insuficiente. Não sabe, portanto, se os evangélicos usam ou não o culto a imagens de santo. Mas este escriba foi educado no catolicismo, já disse várias vezes, primeiro em colégio marista, uma ensinança dura, difícil. Fala ainda o escriba ao latim, se for desafiado a tanto. Depois com os jesuítas, pior ainda. Pior ainda. Há um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, amigo deste escriba, que também teve formação de natureza religiosa. Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, foi, se o escriba não se engana, foi inclusive seminarista. Se, quando houver defeito nesta afirmativa, que corrijam este colunista, que não faz questão de ser absolutamente perfeito, não, ao contrário, tem muitos defeitos. O presidente aparece aqui ao lado de uma imagem de Nossa Senhora, o escriba tem a sua também, já a deve ter mostrado neste site. Aquela que o escriba tem foi descoberta em Ibiúna, onde o escriba tem uma casa junto à represa com um bracinho quebrado. E aquela imagenzinha linda foi consertada à perfeição pela afilhada deste escriba, Maria Alice, que é uma escultora primorosa. Fez-lhe outro bracinho que foi entronizado
aqui nesta casa antiga que serve de escritório a este velho e teimoso, obstinado criminalista que insiste logo a de se paramentar para enfrentar as agruras muito sérias do dia. A Nossa Senhora não é de Bolsonaro, ele é evangélico, mas respeita a Nossa Senhora dos Católicos. A minha Nossa Senhora é realmente dos católicos apostólicos romanos, que tem este escriba profundo afeto pela imagenzinha, que é totêmica ou é icônica e serve ao escriturar direito penal de meditação de vez em quando pensa nos pecados próprios e dos alheios. O escriba se habituou a tridimensionar os pecados: pecadinho, pecado, pecadão. Pecadinho, todos cometem pecados, a maioria nessa trinomia costuma cometer, quiçá os padres, sacerdotes, nos confessionários é que sabem disso. O pecadão. Qual é o pecadão? Pecadão é ser desamoroso, é enganar os pobres, os miseráveis, é tomar dinheiro do povo. A corrupção é um pecadão porque tira o pão do miserável das palafitas. O desamor, a calúnia, a injúria, a difamação constituem pecadões. Aliás, Michel Temer escreve um artigo comprido em nome próprio, na primeira pessoa, no Estadão de hoje, falando exatamente nisso, nas injúrias, nas difamações, nas calúnias praticadas contra uns e outros, no sentido de humilhação, de despersonalização da criatura, aos pouquinhos, cortando-lhes as possibilidades de sobrevivência ética. Michel comenta isso, sim. É um processado. Nós temos direito ao processo. O processo não é um castigo, o processo é um direito da cidadania. E o processo não pode servir ao aviltamento daquele que é submetido ao contraditório penal. É preciso que seja constituído um muro muito forte à frente daqueles que querem humilhar e envilecer a criatura antes da decisão transitada em julgado. Não se pode esquecer isto aí. Então, já se vê. Pecadinho, pecado, pecadão. O pecadinho é venial. O escriba aprendeu isso quando era criança. As falhas veniais e as falhas mortais que carregam a criatura para os infernos de Dante, aquelas coisas em que as crianças se veem dentro ou sob labaredas, a lhes queimarem as carnes. A partir desta página em que o presidente da República aparece ao lado da Nossa Senhora, a minha Nossa Senhora é mais simpática, é mais jovem, inclusive menos amadurecida, quem sabe, mais ingênua talvez, mas de alguma forma adorável, como esta que está na fotografia. O escriba respeita as centenas de religiões. Já falou, inclusive, em tenda de Umbanda, convidado a tanto, uma tenda grande,
um templo bonito, e foi levado a falar sobre aquilo que ele quisesse por aqueles que dirigiam o centro, e falou bonito, falou gostoso, falou bem. E quando começaram a tocar os atabaques, este escriba realmente se emocionou e quase dançou com os outros. Foi uma vez só na vida em que o escriba esteve lá, mas respeita perseverantemente as mães e os pais de santo. Então respeita os evangélicos igualmente. A partir disso, na página B81 da Folha de hoje, no Cotidiano, aparece um subtítulo: o presidente deve recuar de pontos polêmicos em decreto sobre armas. Esse decreto não passa. Não pode passar. Hoje mesmo vem a notícia de que 14 governadores se manifestaram sobre pontos diversos, inclusive sobre esse decreto autorizador de armas a qualquer um, havendo um problema muito sério quanto a particulares querendo viajar de avião, por exemplo, aproveitando-se das autorizações havidas nesse decreto de Bolsonaro. Isso não passa não, presidente. O presidente vai ter que recuar. É melhor que recue mesmo antes de sofrer uma derrota muito grande. Aqui mesmo embaixo dessa página, há suspeito de matar morador de rua e colecionador de armamento. Matou um mendigo. Matou como se fosse um vingador. A vida, inclusive, nesses filmes de terror que passam na televisão, um homem honesto, um burguesão que sai de madrugada a matar os criminosos no meio da rua. Isso já está acontecendo. Há também uma notícia aqui, mas a quem de alguém que matou gente dentro de uma igreja durante um culto religioso. Que espetáculo terrível. Não é original, não. Já houve isso lá atrás, muito lá atrás, já houve uma hipótese dessa natureza, transformada em fato concreto. Provavelmente enquanto os sinos daquele templo religioso estavam a tocar numa cerimônia qualquer de casamento, batizado ou aspecto análogo. Então, o presidente da República está aqui na página concernente a poder, está aqui também na página correspondente ao Cotidiano. Embaixo, suspeito de matar morador de rua e colecionador de armamento. Antes mesmo de sair esse decreto, esse homem já colecionava, inclusive, fuzis. Está aqui na página B2, homem mata ex e abre fogo em igreja evangélica. Igreja evangélica em Minas Gerais. Nem foi um templo católico, é um templo votado à mesma religiosidade do presidente da República, que deve, sim, buscar o auxílio de um pastor, a saber o que deve fazer frente à repulsa provocada com esse decreto seu sobre armas. Melhor que desista disso aí, em benefício, inclusive, da segurança do povo brasileiro. Dito isto, adiante disto, há uma ou outra notícia também relevante, mas o escriba aprendeu que não se pode tomar durante muito tempo a atenção dos leitores, que têm pressa
A luta pela sobrevivência, principalmente em São Paulo, capital, é muito difícil e dura. Que o digam os buzinaços quando o motorista da frente está perdido durante alguns segundos em uma divagação qualquer. Ele só não é atropelado ou não sofre uma colisão porque desperta a tempo e pisa o acelerador para prosseguir. O resto é resto. Alguma coisa importante concernente a Chico Buarque. Este escriba pensava que A Ciranda da Bailarina fosse uma canção de Chico Buarque de Edu Lobo. Não é não, é da Adriana Calcanhoto, que foi ouvida pelo escriba no celular e que lhe deu inspiração para a crônica de hoje. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina. Só a bailarina é que não tem. Todos nós somos pecadores. Todos nós mentimos às vezes. Aliás, Ariano Suassuna começava, enquanto vivo, é claro, uma das suas manifestações na televisão ou em uma ou outra cerimônia da qual participava como orador. Ariano Suassuna afirmava sorrindo, ele já antigo, já perto de partir para outro mundo, quem sabe, ele dizia, eu minto. Eu minto às vezes, ele dizia. Este escriba diz, com talvez menos dureza ou mais elegância, eu não minto, eu fabulo, cada vez menos. Inclusive, com cliente, este escriba é absolutamente transparente. Não mente. Então, hoje é uma quarta-feira, amanhã já passou, chega a hora da vestimenta oficial dos criminalistas, paletó, gravata, a pasta para a viagem, 22 de maio de 2019, parabéns a Chico Buarque pelo prêmio recebido, Prêmio Camões, um cantor, um compositor primoroso, um literato que tem o seu dicionário, ou aquele que Chico prefaciou permanentemente nesta mesa, quando o escriba vai também escrever suas coisas. Hoje é um dia bonito, faz sol, enfrentemos a vida. Fim de crônica, e la nave va.